Na nossa aula de geografia, hoje eu trago para vocês o tema a evolução do capitalismo. O capitalismo é o sistema econômico, não é o único sistema econômico existente no mundo, existe também o sistema socialista, porém o capitalismo é o sistema econômico predominante, certo? Ele está no mundo, desde o século XV, certo? E vem evoluindo ao longo dos séculos, trazendo consigo justamente nesse processo evolutivo as características de cada período, cada política econômica adotada em determinado período da história. Eu trago aqui para vocês 3 definições básicas do sistema capitalista. Primeiramente, primeira definição, é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada. Tem em vista o lucro. Então, os meios de produção, eles estão justamente concentrados nas mãos dos burgueses, que dominam essa parte dos meios de produção. Tudo que eles visam é o lucro. Os trabalhadores fazem parte desse processo, contribuindo, dando sua contribuição na constituição de produtos, por meio do seu trabalho, vendendo o seu trabalho em troca de um salário, certo? O sistema capitalista, no seu segundo ponto aqui, eu trago para vocês, o sistema capitalista é um sistema social baseado no reconhecimento dos direitos do indivíduo, incluindo o direito à propriedade. Isso aqui é fundamental no sistema capitalista. Não existe capitalismo sem o reconhecimento da propriedade privada. Então, o indivíduo, o indivíduo ele tem que ter direito a liberdades econômicas, e dentro dessa liberdade econômica dele empreender, ele tem que ter assegurado que o que ele vai ganhar, o que ele vai conquistar é dele, é algo particular. Então, aí onde você encontra aí o termo propriedade privada. Então, seja uma fábrica, seja digamos aí, uma rede de supermercados. Então, aquela propriedade pertence a alguém, e existe todo um corpo de leis, um sistema jurídico que protege a propriedade privada. O contrário, então o camarada trabalharia, ganharia dinheiro, obteria o lucro, porém, a qualquer momento, se não tiver uma estrutura jurídica que proteja isso, então aquilo pode ser desapropriado, pode ser invadido, e a justiça não vai lhe proteger? Não. Para o sistema capitalista funcionar, então, a propriedade privada ela tem que ser protegida pelos meios jurídicos. Terceiro ponto, é um sistema socioeconômico onde alguns possuem a propriedade dos meios de produção, é isso que eu já falei, como máquinas, matéria-prima, instalações. Sua produção e distribuição de riquezas são regidas pelo mercado, e essa distribuição do mercado é feita através da lei do livre comércio, e da lei da oferta e da procura, que é um princípio liberal, do liberalismo clássico. Característica do capitalismo, estrutura de propriedade privada, os bens e meios de produção pertencem a particulares, que eu já falei para vocês. A relação de trabalho, o trabalho é assalariado. O único objetivo é ter constantemente a obtenção de lucro, não importando quem perca com isso, certo? Então, e o outro ponto, os meios de troca,
o principal meio de troca é o dinheiro. O dinheiro ele vai adquirir uma, uma conotação simbólica muito forte. Inclusive, eu vou trazer para vocês um documentário sobre a ascensão do dinheiro, essa obra clássica do inglês Niall Ferguson, certo? Que é professor da Universidade de Oxford, Cambridge, várias universidades do mundo, e reconhecido, um grande historiador e economista, que ele vai justamente trazer para vocês um panorama, né, do processo evolutivo, certo? Que levou então a como o dinheiro ele foi evoluindo ao longo dos séculos. Vou trazer esse documentário para vocês, muito bom. E então, retornando aqui, né, outros meios de troca, como cheque, cartão de crédito, né, em que é possível movimentar, né, um fundo em dinheiro depositado em banco, né, num banco. Então, essa dinâmica, né, de transferência de recursos que o mundo hoje vivencia, ela só foi possível com o desenvolvimento, né, do setor da informática, e isso modificou também o sistema capitalista. O sistema capitalista hoje, grande parte dos recursos financeiros hoje são informações digitais, né? Então o dinheiro a cédula, né? A cédula do dinheiro ela está praticamente já em desuso, certo? Então ganha-se uma nova dinâmica. O sistema capitalista ele é multifacetado e ele se adapta às transformações que a evolução vai impondo, né? A evolução tecnológica. Então, o funcionamento da economia, os agentes econômicos fazem investimentos se guiando pela lei da oferta e da procura, né, que funciona da seguinte maneira: se houver mais oferta do que procura, né, os preços tendem a cair. Se houver mais procura que oferta, né, os preços tendem a subir. Essa é a lei, né? Essa é a lei essencial da economia de mercado. É o que Adam Smith chamava da mão invisível, né? Regulando os preços, né? Então, basicamente essa lei da oferta e da procura, então ela pode regular o sistema econômico. Lembrando que é necessário também aqui enfatizar a presença do Estado. Existem economias em que o Estado ele praticamente intervém minimamente. Outras economias o Estado ele é mais presente como regulador, né? Porém, os economistas clássicos, os liberais clássicos, eles não recomendam, eles defendem literalmente a ausência do Estado. O que deve predominar é a lei da oferta e da procura. Porém, isso futuramente a gente vai ver que provocou crises econômicas muito fortes, né? Então, o sistema econômico ele não é imune a crises. Hoje estamos vivenciando a crise do Covid-19, certo? E isso tem um impacto econômico astronômico, né? Então, as linhas de produção estão todas paradas. Os mercados que buscam o consumo, né? Quais os produtos que estão sendo ofertados, que estão sendo mais procurados? Atualmente, mais produtos ligados a comida, bebida e remédios, certo? Já produtos de uma durabilidade maior, né? Nesse momento, praticamente, as linhas de produção estão paradas. E isso tende a gerar crises econômicas, como desemprego. Então, existe aí toda uma dinâmica no sistema econômico. A sociedade dividida em classes. Então, o sistema capitalista existe classes, né? Então, aquela classe dos donos dos meios de produção, que justamente fazendas, bancos, né? Indústrias. Então, esses são os magnatas, né? do sistema capitalista. E os trabalhadores, né?
Proprietário, trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca do salário, como eu já citei aí para vocês. A economia cada vez mais exigente, cada vez mais dinâmica, então ela exige cada vez mais capital humano, né? Forma de trabalho e inteligência. Isso aqui só vem com a alta qualificação. Então, cada vez mais exige-se uma especialização do sistema capitalista. O trabalhador braçal, né, nesse sistema, ele passa a ser, digamos assim, não tem importância, né? Exige-se mais do trabalhador uma extrema qualificação, certo? O capital financeiro, que consiste em dinheiro e investimentos, isso ocorre através de banqueiros, né? As bolsas de valores, órgãos como bolsas de valores, que fazem uma dinâmica de investimentos e de circulação de capital no mundo todo, certo? O capital manufaturado, que é justamente a infraestrutura que para um país desenvolver sua economia, ele vai necessitar de uma infraestrutura mínima, né? Básica, certo? Como por um exemplo, portos, estradas, ferrovias, energia elétrica. Então, para se produzir, necessita-se também o mínimo de infraestrutura. De que adianta você produzir, o Brasil produzir na região centro-oeste, milhares de toneladas de grãos, se não tiver estradas para escoar essa produção, chegar nos portos e a partir dali exportar para o mundo todo. Então isso vai se perder. O capital natural, que é constituído por recursos, né, sistemas vivos e serviços. Então essa estrutura aí de oferta de recursos e serviços que necessitam para o sistema dar uma maior dinâmica, certo? Então, o capitalismo ele passou a ser dominante no mundo a partir do século XVI. Essa transição foi do sistema feudal, que era um sistema em que não existia ascensão social, né? Não existia ascensão social, e o sistema capitalista ele vem justamente quebrar esse sistema anterior, que era o feudalismo, que já estava em crise, e passa a ter uma maior dinâmica, porque no sistema feudal era um sistema autossuficiente, então as trocas, o comércio ele era muito restrito. O capitalismo ele vai justamente surgir da prática do comércio, né? Da prática do comércio. E aí as 4 fases do sistema capitalista. O capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Beleza, pessoal? Depois eu vou detalhar mais essas fases nas próximas aulas. Até a nossa próxima aula.